Olá, hoje vamos falar sobre as refeições intermédias, ou seja, daquelas refeições que fazemos entre as refeições principais do almoço e do jantar. Por exemplo, o meio da manhã, entre a refeição do pequeno almoço e do almoço, e também a refeição do meio da tarde, entre a refeição do almoço e do jantar. E estas refeições são importantes, mas na verdade não é necessário comermos de 3 em 3 horas, pois na verdade não existe evidência científica que nos diga que fazer um maior número de refeições ao longo do dia possa trazer benefícios. No entanto, estas refeições intermédias podem ser importantes para nos ajudar a controlar o apetite para as refeições principais do almoço e do jantar. No entanto, aquilo que nós sabemos é que muitas vezes escolhemos ou não escolhemos as melhores opções alimentares para estas refeições intermédias e muitas vezes optamos por alimentos que são pouco interessantes do ponto de vista nutricional e que, por outro lado, têm uma elevada quantidade de gordura e de açúcar e, portanto, contribuem para uma ingestão energética elevada ao longo do nosso dia. E estes alimentos são, por exemplo, as bolachas, os bolos, os refrigerantes, alguns sumos, alguns snacks salgados e desta forma estes são de facto alimentos que nós devemos tentar evitar incluir no nosso dia alimentar e também nestas refeições, porque muitas vezes é nestas refeições que nós os consumimos. Então, em alternativa, o que é que nós efetivamente devemos escolher para estas refeições intermédias? Por exemplo, o pão. E o pão pode ser com fiambre, com queijo ou com manteiga. Se bem que devemos sempre escolher uma destas opções e, portanto, não há necessidade de comermos uma sandes mista com queijo e com fiambre. Portanto, vamos variando ao longo das refeições e vamos escolhendo uma destas opções para colocar no nosso pão. Para estas refeições também devemos considerar a fruta como alimentos importantes a incluir e a considerar e também alguns alimentos do grupo dos laticínios, por exemplo, o leite ou o iogurte também são boas opções para incluirmos nestas refeições. Portanto, já sabe, estes são os alimentos que devemos escolher. Já sabe também aqueles alimentos que devemos deixar de lado nestas refeições e que devemos tentar evitar e consumir só muito de vez em quando. E é importante também não esquecermos que a água deve ser de presença obrigatória em todas as refeições e, portanto, estas também não serão exceção.